Pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema que acredito que é muito interessante. Muito interessante. O tema dessa manhã que a gente vai refletir é o processo invisível da transformação. É interessante que quando a gente, na nossa vida, a gente tendo fé ou não, sendo cristãos ou não cristãos, ou acreditando em qualquer tipo de crença ou religião, em algum momento da nossa história, a gente se volta para Deus e pergunta: Deus, o que está acontecendo? Não estamos falando, esse Deus que eu digo, não é um Deus aqui do cristianismo que eu estou falando. Você pode ter qualquer outra religião. Mas quantos nós já passamos pela nossa vida e falar: ai meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo à minha volta? Até aquele que se diz ateu, que é a não crença em Deus, na hora que o calo aperta, fala: ai meu Deus. Se estivermos num avião, o avião está caindo, ele fala o quê? Ai meu Deus. É interessante que eu ouvi um pastor falando, muito conhecido, tradicional, e ele deu um exemplo muito legal. Ele falou assim, ó: todo mundo é ateu até abrir o portão e o pitbull sair. Entendeu? Porque daí você vai ou clamar a Deus ou não. Tipo, na iminência da morte, no instinto de sobrevivência, que a gente não tem gestão do que vai acontecer na nossa própria vida, a gente só tem uma coisa: meu Deus, me ajuda. Não sei qual, mas me ajuda. E quantas vezes a gente acha que esse Deus, por passarmos por momentos da nossa vida, ele não está vendo? Quantas vezes a gente se sente sozinho em meio às batalhas, mesmo acreditando nele? Eu acredito em Deus, mas parece que eu estou sozinho. Eu acredito no Senhor, creio nele, sei que ele é o Deus Todo-Poderoso, mas eu não estou vendo ele agir de uma maneira muito explícita, ao qual eu consigo identificar o seu mover. Só que nós vamos ver, meus irmãos, nesse processo que Deus faz de trabalho, ele é invisível. Mas mais interessante, eu gostaria de refletir nessa manhã com vocês, através das Escrituras, que Deus trabalha não nas situações apenas que estão ao nosso redor. Deus trabalha primeiramente em nós, porque nós somos obra de Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: você é obra de Deus. Aí você não vai entender agora, você não vai entender que você é obra de Deus. Por isso que eu falo, Jesus te ama e tem uma obra maravilhosa na sua vida. Então nós vamos entender esse contexto, meus irmãos, aqui sobre o processo invisível da transformação e vamos refletir no Antigo Testamento. Por favor, então, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, um dos profetas maiores, capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 12. Jeremias, Antigo Testamento, capítulo 18, verso 1 até o versículo de número 12. Jeremias 18, verso 1 a 12. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, e a gente espera um pouquinho mais. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 18, versículo de número 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir assim com vocês, como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir se converter da sua perversidade
então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Se, em outra ocasião, eu decretar que uma nação, um reino, seja edificado e plantado, e ele fizer o que é mal aos meus olhos, e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e trazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se agora, cada um do seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Amém. Curve sua cabeça e feche seus olhos, vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e celebramos, Senhor, a Ti nesta manhã, porque cremos que o Senhor é galardoador de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, mais uma manhã ter se renovado sobre nossas vidas. E hoje nos reunimos como igreja para recebermos um pouco mais a Tua palavra, para que possamos crescer de fé em fé e na graça e no conhecimento. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de adorarmos o autor da vida. Perdoa, Deus, os meus pecados. Pecados esses que eu cometi no meu olhar, no meu modo de pensar, nas minhas palavras que foram ditas, que não deveriam ser pronunciadas. Perdoa também, Senhor Deus eterno, a minha conduta, se eu agi de uma maneira que não agrada ao Senhor e que entristeceu o Teu Espírito Santo. Fala conosco por intermédio de Tua palavra, repreendendo todo o mal, toda distração caia por terra. E que o nosso coração possa ser uma terra fértil, a ser semeada a poderosa semente da Tua palavra, que gera em nós vida e vida com abundância. Nos ensina a compreender, Pai, que mesmo em silêncio, em meio à dor, em meio, Senhor, a aparentemente coisas não visíveis aos nossos olhos, nós cremos que o Senhor está trabalhando em nós e através de nós. Fala conosco por intermédio de Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. O texto de Jeremias eu acho ele muito bacana. E eu acho esse texto não só desse profeta que escreveu dois, o livro de Jeremias, Profetas Maiores, e também ele escreve Lamentações de Jeremias. Mas quando Deus chama Jeremias, lá no capítulo número 1, é muito interessante que Deus o chama ainda muito jovem. Eu sou muito jovem ainda, estou aprendendo o que é a vida, estou identificando as coisas, estou vislumbrando este novo mundo, e o Senhor vai até Jeremias e o chama, e no texto do capítulo 1 ele vai dizer o seguinte, assim veio a mim a palavra do Senhor. Olha, Jeremias, antes de você, olha só a soberania de Deus que nós vamos refletir hoje. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes de ter a formação, eu já te escolhi. Seu pai e a sua mãe nem imaginaram que teriam você, mas você já nasceu no meu coração. Então, você ainda era uniforme, eu já te escolhi ali, já te separei, e as nações eu te dei por profeta, por porta-voz dos meus oráculos. Jeremias, então, recebendo esta palavra, fazendo uma análise da sua vida, ele fala, Deus me escolheu como servo dele, detalhe, não só como servo, mas como um profeta que tem um ministério, que tem um chamado, que tem um dever de anunciar as coisas do Senhor para o povo. Esse chamado eu nem imaginava, eu nem estava ainda na barriga da minha mãe e o Senhor fez isso. E Ele fez o quê? Eu te separei, eu te formei
e as nações eu te dei por profeta. Jeremias, então, por receber essa palavra de Deus, olha o que ele fala: mas Senhor, eu sou muito jovem, não tenho a experiência necessária, estou em fase de desenvolvimento, vou aprender muitas coisas com a minha própria vida. E a vida lhe ensina, meus irmãos. Ou às vezes de uma maneira boa quando recebemos os conselhos da parte de Deus, ou de uma maneira ruim quando não ouvimos os conselhos da parte de Deus e a gente às vezes costuma se dar mal em algumas coisas. Fala, nossa, se eu tivesse ouvido aquela orientação, eu não estaria vivendo aquilo que eu estou vivendo hoje. E a vida ensina. E Jeremias então responde para Deus: sou muito jovem. O Senhor fala: fique tranquilo, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca e você vai profetizar. Mas eu quero te falar uma coisa, Jeremias, o seu ministério será diferente. Como assim, Senhor? Você vai pregar para ouvidos surdos. Você vai pregar para corações fechados. Você vai anunciar a minha palavra de amor e de arrependimento, e detalhe, ninguém vai ouvir. Mas tem mais um detalhe, Jeremias. Qual que é? Você está me chamando para um barco furado? Imagina, meus irmãos. Imagina Jeremias recebendo a palavra. Tati, estou te chamando para fazer minha obra. Você vai ser uma pregadora do evangelho, mas você não vai ganhar uma alma. Então por que você está me chamando? Você vai pregar o evangelho, ninguém vai te ouvir e vão se afastar de você. Na sua vida inteira, você não ganhará uma alma para Jesus. E qual é o nosso desejo? De ganhar alma para Jesus. Não, você não vai ganhar. Daí eu já ia perguntar assim, então por que você está me chamando? Você não vai ganhar uma alma? Você não vai colocar uma rede aqui para eu buscar pessoas? Não, você não vai ganhar nada, nenhuma alma para Jesus. E o que acontece? Então, Jeremias, sabedor de tudo isso, sabedor que não ia ganhar nenhuma alma para Jesus, Deus fala para ele: e além do mais, você não vai pregar apenas para os de fora, mas eu estou te chamando, Jeremias, para pregar para os de dentro. Como assim? Você vai pregar para os reis de Judá, você vai pregar para os sacerdotes e você vai pregar também, Jeremias, para os seus pares, para as pessoas que estão do seu lado, exercendo o mesmo ministério que o seu. O ministério profético você vai pregar para eles, mas você tem uma mensagem diferente. Porque eles estão deturpando a minha mensagem. Neste momento que Jeremias é levantado para pregar, o povo de Israel estava vivendo, meus irmãos, aquela calamidade religiosa. Faltava aproximadamente no século 586 a.C., ali, aonde o povo, uma apostasia generalizada veio sobre o povo, crise econômica, uma crise de moral e de ética, uma crise religiosa e espiritual, aonde os profetas da época começavam a profetizar só aquilo que agradava o coração das pessoas, e Jeremias veio com uma mensagem completamente ao contrário dela. E Jeremias falou: galera, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir vocês. Aí os profetas que ouviram aquilo falaram para o rei: para, rei, não ouve Jeremias não, o seu reino será próspero e o povo será tremendamente abençoado. E o pessoal não gostava de Jeremias, por quê? Porque Jeremias falava umas verdades que doía. Jeremias não falava as coisas para agradar, mas ele é apenas um instrumento para falar ao coração do povo. Só que o povo não queria ouvir Jeremias. Por quê? Porque a palavra que Jeremias estava falando para eles, detalhe, povo de Deus. Eu quero que você tenha isso em mente. Era povo de Deus, não era quem não conhece o Senhor. Era para o próprio povo. Era como se Deus enviasse Jeremias para dentro do próprio povo para evangelizar os próprios crentes. Só que a mensagem de Jeremias de arrependimento, de confronto, de orientação por parte de Deus não era popular. Não, você quer que a gente renuncie, você quer que a gente faça essas coisas, você quer que a gente se arrependa, mas arrepender do quê? Já estou fazendo a obra de Deus. E aquilo não era popular. Ao ponto que Jeremias fica tão triste dentro do seu coração por exercer esse ministério, entre aspas, falido, que Deus permite que ele faça o seu segundo livro. Qual que é esse livro? Lamentações de Jeremias. Já que eu estou sendo chamado para um ministério que eu não vou ver o fruto, então vou me lamentar diante do Senhor. E ele se lamenta e Deus permite
que o livro de Lamentações entre no cânon bíblico e faça parte da Bíblia Sagrada, que é muitas vezes o livro de Lamentações. Jeremias lamentando pelo povo, lamentando a incredulidade. O Senhor me chamou, mas ninguém ouve. Estou pregando para ouvidos surdos. Estou pregando para corações endurecidos, que a semente da tua palavra não pode entrar. E no meio desse todo este contexto, Jeremias falando com o povo não dando ouvido, Jeremias em um momento de sua história começa a ficar triste, entramos em Jeremias 18. O Senhor aparece para ele e fala assim: Jeremias, sai daí da tua casa agora e vem para cá que eu quero te mostrar um negócio. Tá bom, Senhor. Jeremias sai, sobe ali no monte, olha para baixo e vê uma cena estranha. O Senhor pergunta para ele: o que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo um oleiro tomando forma do vaso, fazendo um vaso. Ah, é? E naquela época, como que era o vaso do oleiro? Tinha duas rodas, uma roda embaixo, imagina esse púlpito aqui, uma roda embaixo, um cano de madeira aqui e outra roda em cima. O oleiro sentava aqui, pegava a argila, o barro, colocava aqui e fazia assim com a perna, ó. Ia fazendo assim, girando a roda de baixo, e aqui ia girando. Hoje em dia tem máquina, né? Você clica, tem tal. Ele ia girando. E o oleiro ia fazendo assim, ó, moldando. Só que olha que interessante, o oleiro, quando ele está moldando o barro, ele às vezes só com o dedo, ele só faz isso de uma maneira tão leve e vai subindo leve que vai formando uma forma certinha em todo o vaso, copo, barro. De uma maneira delicada, de uma forma muito artística e artesanal. E o Senhor mostra essa cena para Jeremias, ele fala: eu estou vendo o oleiro trabalhando, Senhor, no meio, ali com o barro. Só que é muito interessante que nós acabamos de ler. Este barro estragou-se. Esse barro estragou-se. O oleiro estava trabalhando e o barro foi destruído. O oleiro não pega o barro e joga fora e pega um outro barro e coloca em cima da olaria para poder fazer, não. Ele do mesmo barro que se estragou, ele tira a massa e começa de novo. Só que o processo da olaria também tinha um que ele pegava o barro antes de começar a trabalhar e deixar certinho, tinha que tirar as impurezas. Nessas impurezas ele pegava o barro, trabalhava, ia como se fosse num tanque e fazia assim no tanque. Tirava as impurezas, voltava, começava a moldar de novo o barro. Só que daí o barro não estava tão bom, ele tirava o barro, vai pro tanque. Ah, saiu a impureza. Agora eu volto a trabalhar na argila. E o Senhor mostrando para Jeremias: você viu o que está acontecendo? Sim. O barro se estragou todo, Senhor, mas o oleiro não jogou fora, mas continuou trabalhando. O Senhor falou: viste bem, porventura vocês, ó Israel, meu povo, não são como o barro na mão do oleiro? E eu não posso fazer de vocês conforme a minha vontade? E quantas vezes, para Deus trabalhar em mim e você, que estamos aqui uniformes ainda, sem uma forma, precisa ser moldado, ele tem que fazer isso. Deixa eu ver, já tá bom. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: já passou por isso, irmãozinho? Você fala assim, aí você fala assim: Jesus, parece que eu estou na 10ª vez que o Senhor está trabalhando, na 9ª vez que o Senhor está trabalhando. Ele aperta o barro de novo, e ele aperta o barro de novo, para tirar as impurezas. E aí quando o vaso já está quase pronto,
ele identifica algo que está ruim, não tem como arrumar ali. Ele tem que desfazer o barro de novo, tirar aquela impureza, aquela pedrinha, bater de novo, saiu toda a impureza, amassou. Agora eu vou começar a reconstruir novamente esse barro. E o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, o povo de Israel é assim nas minhas mãos. Eu tenho todo o poder e a autoridade. Eu sou soberano em todas as nações. Jeremias, se eu falar para um povo, olha, eu vou destruir você, eu não vou mais te prosperar, eu vou arrancar você da face da terra, e este povo, a qual eu decretei isso, ouvir a minha palavra, as minhas orientações, se arrepender dos seus maus caminhos, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou fazer aquele mal, eu vou abençoá-lo. Mas também existe o outro lado da moeda. Aquele que eu disse, vou abençoar, estarei com você, abrirei as portas para você. Se eu ver que este está com o coração duro e não ouvir as minhas palavras, aquilo que para ele seria um bênção, eu vou tirar. Porque o coração está se afastando de mim e o objeto da bênção se tornou agora uma maldição. E Deus não quer perder ninguém, irmãos. Então Deus trabalha dos dois, aquele que ouve a minha palavra se arrepende que tem uma condenação, e aquele que está vivendo um momento bom, que está vivendo algo de bom, Deus fala, eu vou tirar, porque aquilo bom te afastou o coração de mim, então eu tiro para poder moldar de novo, e nessa molda às vezes vai doer. Aí Jeremias vira para Deus e fala, estou entendendo, mas você vai fazer o seguinte, Jeremias, você vai pregar para esse povo, mesmo sem eles te ouvirem. E sabe o que é o detalhe no versículo 12? Eles não te ouvirão. Eles não te ouvirão. Porque a mensagem de Jeremias era, vocês se afastaram do Senhor, o coração de vocês estava reto, e o Senhor agora vai permitir que inclusive eu e vocês, sejamos capturados pelo povo e o exército babilônico de Nabucodonosor. Nós vamos ficar dentro de um cativeiro babilônico durante 70 anos, passando dificuldades. Por quê? Porque o nosso coração se afastou do Senhor. E quando o nosso coração se afasta de Deus, como o povo, nós começamos a fazer certas coisas que Deus não se agrada. Só que o povo não estava percebendo aquilo. O trabalho do oleiro exige paciência, uma arte e autoridade total sobre o barro. Algumas lições que a gente aprende com esse texto, pessoal. O processo invisível da transformação. Primeiro, não é o vaso que decide o seu formato, é o oleiro. Fale para a pessoa que está do seu lado, é Deus que decide a sua vida, não você. É Deus que decide a sua vida, não você. Mas pastor, o que é isso? O livre-arbítrio? Agora eu vou abordar um pouco a soberania de Deus. A nosso livre-arbítrio, ele não é pleno. Como assim? Eu não tenho livre-arbítrio pleno. Você consegue salvar a si mesmo? Se você estiver dentro de uma piscina não que é fácil também, dentro de alto mar, caiu em alto mar, não tem barco nenhum ali do seu lado, e você ali perde as suas forças, começa a se afogar. Você tem o livre-arbítrio de falar, não irei me afogar? Você precisa de uma intervenção de alguém, uma intervenção divina. Ou manda um bote salva-vida, ou manda alguém, alguma coisa assim. Ou seja, nosso livre-arbítrio não é pleno. Mas pastor, e se eu estiver sentindo alguma coisa e fazer alguma coisa? Eu quis agora pegar este copo com água e beber. Certo? Quem disse que não foi Deus que colocou primeiramente a sede dentro do meu coração e do meu corpo e falou, Renato, agora você vai pegar esse copo para poder dar o exemplo para as pessoas? Eu vou achar que fui eu, mas quem disse que essa vontade não surgiu de Deus? Faraó no Egito, a Bíblia diz, Moisés, você vai pregar para ele, mas eu endurecerei o seu coração
para que ele não escute a sua voz e não deixe o meu povo sair do Egito para adorar-me. Fique tranquilo, Moisés, porque com isso eu ferirei o Egito com todos os meus sinais e serei glorificado sobre Faraó. Peraí, Deus, eu vou lá pregar e você vai endurecer o coração? Vou. Quando ele chega lá e fala, deixa o meu povo ir para Faraó. O que Faraó fala? Não vou deixar o povo ir. Na concepção de Faraó, quem estava determinando que não ia deixar o povo ir? Faraó. Eu não vou deixar, não, foi Deus que vou endurecer. Eu inclino o coração do rei. Eu que coloco vontades dentro de você. Olha que interessante isso. E com meio disso tudo, o vaso não decide o seu formato, é o oleiro. Jeremias capítulo 18, versículo 3 e 4, olha o que diz o texto. Então, desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro, presta atenção nisso, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Eu estou formando, olha que interessante isso. Eu estou formando o vaso. Quem que estragou o vaso? O oleiro ou o próprio barro? O próprio barro. Não foi o oleiro que errou. Mas o barro, às vezes, que somos nós, queremos fazer o quê? Eu sei o formato que eu quero ter. Eu sei a vida que eu quero ter. Eu sei as decisões que eu quero tomar. Eu estou dentro de mim. E muitas vezes a gente faz tudo isso querendo, meus irmãos, que Deus apenas chancele a nossa vontade. A gente ora para o Senhor não pedindo a vontade dele em nossas vidas. Na verdade, o que a gente quer é que ele carimbe a nossa vontade daquilo que nós estamos orando. Senhor, apareceu uma porta de emprego para eu entrar. Não que a gente não possa orar assim, pessoal, mas só para vocês entenderem. Deus, abre essa porta de emprego e inclina o coração do rei ao meu favor. Tá bom, eu estou pedindo a vontade de Deus para mim? Não. Muitas vezes eu peço que Deus chancele e abre a porta e inclina o coração. Eu quero que a minha vontade seja feita. Só que daí a gente, no meio dessa oração, fala, mas seja feita a tua vontade. Para quê? Porque pra gente não se frustrar. Se der errado, a gente não se frustra. E foi a vontade de Deus. A gente tem essa tendência humana de orarmos e colocarmos o pé para trás, não foi a vontade de Deus. Mas se entrasse. E se eu entrar num lugar onde não é a vontade de Deus? E se Deus me abençoar naquilo que ele falou que não queria me abençoar? Nem toda prosperidade, nem tudo que dá certo, guarde isso, irmão, é de Deus. Nem tudo que dá certo é de Deus. Nem tudo que reluz é ouro. E ele fala que o vaso, texto por favor, ele fala que o vaso, capítulo 4, verso 4, se estragou por si mesmo. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O vaso é moldado segundo a vontade do oleiro. O vaso não tem querer. Irmãos, isso é sério, mas é divino. Nós não temos mais vontade. A nossa vontade é cumprir a vontade de Deus. Base bíblica para isso, Jesus orando no Getsêmani. Senhor, não seja feita, porém, a minha vontade. Que a minha vontade é não passar pelo sofrimento, pela dor. Não quero ser traído por Judas, não quero ser vendido, não quero tomar tapa na cara, não quero tomar chicotadas, mas porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Deus. Tá bom então, Jesus, pra vocês entenderem, a minha vontade é que você sofra, a minha vontade é que você seja traído. Olha isso, irmãos. Tá na Bíblia. Por que eu e você temos que andar só de glória em glória e vitória em vitória? E se for da vontade de Deus que eu e você se frustrem na vida? Me explica isso. Eu paro de ser servo de Deus? Tá entendendo? Vocês não têm, Deus está falando, mais vontade. A partir do momento que vocês levantaram a mão e declararam que são meus, eu sou do Senhor. Eu sou servo de Deus. A concepção servo no Antigo e no Novo Testamento, no original, é escravo, literalmente.
ele é meu amo. O escravo não tem mais vontade. O amo fala, vai lá e anda. Eu vou lá e ando. Vai lá e faça. Só que o escravo faz com prazer, porque sabe que o amo o ama. Porque sabe que o amo quer o melhor dele. Porque sabe que o amo, que é o Senhor, vai sempre trabalhar em favor dele. Então ele faz as coisas não por obrigação ou responsabilidade, mas sabe que o amo ama. Então ele faz com um coração grato. Mas muitas vezes eu e você queremos fazer o nosso molde. Queremos que a nossa vontade seja realizada. O barro, ele não determina o seu próprio formato. Ele depende única e exclusivamente da vontade do olheiro. O barro não pode falar o seguinte, olha, melhora esse ponto aqui para caber mais coisas dentro de mim. Não. O barro é você, eu sou o Senhor. Eu vou colocar o formato que eu quiser para você. Se eu quiser que você seja pequeno, você será pequeno. Se eu quiser que você seja um pouco mais avantajado para caber mais coisa, você vai caber mais coisa. Eu sou meio avantajado. Se eu quiser você um pouquinho mais alto, para poder ficar ali um pouco mais de destaque, eu vou fazer. O poder e o molde do barro e faz é Deus. Uma frase que eu ouvi, eu achei muito interessante. Sabe qual que é? É eu ser vitorioso e prosperar em lugares que Deus não me colocou. Achei muito interessante essa frase. Não adianta eu ter sucesso naquilo que Deus não me chamou. E essa parte da soberania, a gente vê, meus irmãos, que no meio da cultura que vivemos hoje, ela é bem difícil, ela é confrontadora. Porque a gente tem uma cultura do evangelho que tudo que a gente vai fazer, Deus tem a responsabilidade de realizar. E quem disse isso? Eu até, lendo as escrituras, eu falo, Deus, a gente precisa olhar o evangelho de uma maneira mais clara e entender que o nosso dever é apenas adorar ao Senhor. Tudo é consequência. Mas você está falando assim, pastor, porque é o seguinte, eu creio em prosperidade, creio em riquezas, creio que Deus abre portas, creio que Deus prospera em tudo isso. Mas eu não acredito que isso seja o cerne. Aonde a gente vê isso? Mas eu posso ter tudo isso? Pode ter, e não só pode ter, como Deus abre portas e faz. Ele faz isso na minha e na sua vida, Ele te prospera poderosamente. A grande questão é, se você for ver a vida dos apóstolos, a vida que eles queriam ter é o seguinte, agora nada disso mais faz sentido para mim. Eu posso ter ou não ter, o que faz sentido é eu fazer a tua vontade. Qual dos apóstolos foram ricos, irmãos? É um tema de uma outra mensagem que eu quero conversar com vocês. Mas você daí não pode ter dinheiro, pastor? Não só pode, como deve. Deus pode transformar você em um milionário e na milionária. Pode dar muito dinheiro. Não tenho dúvida, ele é dono do ouro e da prata. Acabou, irmãos. Só que imagina, qual dos apóstolos? Eu quero abrir mão. Não existe ser tremendamente usado por Deus sem renúncia. Guarde isso. Eu quero ser tremendamente usado por Deus. Eu quero ser arrebatado, subir ao terceiro céus e ver coisas inefáveis aos olhos humanos, como aconteceu com Paulo em Corinto. Eu quero orar pela pessoa e as portas se abrirem. Eu quero ver o mundo espiritual. Eu quero orar e as pessoas, no nome de Jesus, serem curadas. Ótimo, Renato. Você quer isso? Eu quero. Tá certo. Eu vou fazer. Mas está preparado para beber o cálice que você tem que beber? Os discípulos de Cristo chegam perto dele e falam, Senhor, deixa eu sentar do seu lado direito e um do lado esquerdo, filho. Vocês não estão entendendo nada. Vocês podem tomar... Para eu ter essa autoridade, para eu ter esta unção, para eu ter este poder dado pelo meu Pai, tem um preço a ser pago. É porque vocês estão achando que é fácil, porque eu ainda não paguei o preço. Mas está chegando o momento que eu vou pagar o preço. Tudo para ser tremendamente usado por Deus tem um preço a ser pago. Irmãos, todos os apóstolos foram tremendamente usados por Deus. Todos foram martirizados. Todos morreram mortes trágicas. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Paulo, degolado. Isaías, um dos profetas maiores que escreveu 66 capítulos da Bíblia, foi cerrado ao meio vivo, dentro de um tronco. Imagine você aqui dentro de um tronco de árvore, ó, você não pode fazer, como se fosse um caixão,
vem uma serra, não era aquela serra bonitinha, era aquela serra ali, ó. Um de um lado, o outro do outro, faziam assim com Isaías, ó. 1, 2, 3, puxa! Vum, 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 vum. E Isaías aqui, ó. Ai, Jesus! Ai, e a serra vindo. Foi usado por Deus Isaías? Um dos maiores profetas messiânicos. A Bíblia diz. Mas para viver esses milagres tem um preço a ser pago. Moisés, todo mundo fala de Moisés. Sabe quantos anos ele começou o ministério dele? 80 anos de idade. Pergunta para o pessoal que está do seu lado. Está quantos anos, irmão? Fala assim para ele, ó. Deus ainda está te preparando. Deus está te preparando. Está entendendo? 80 anos, irmãos. 40 anos no Egito, nas melhores universidades, várias culturas, línguas, estudando nas melhores escolas. Mais 40 anos no deserto, pastoreando ovelha, deixando barba crescer, sem o saneamento básico adequado, não comendo mais as melhores comidas que ele comia. Ele estava vivendo um momento de auge na visão do capitalismo na vida dele nos primeiros 40 anos. Foi muito bem, tudo do bom e do melhor, dormindo nas melhores camas, tendo todos os recursos, tá, Moisés? Mas não é isso que eu tenho para você. Eu tenho uma outra coisa, uma obra muito mais grandiosa. Mas eu vou ter que te preparar. Sai daqui, vai para o deserto. Não vou ter mais as melhores camas, os melhores recursos, não. Mas eu vou deixar você viver sobrenaturalmente uma das maiores histórias do êxodo da face da terra. E vou usar a tua vida. Depois de 80 anos, ele começa o ministério. Ao ponto que ele chega ali, meus irmãos, sabe o que é viver isso? Faraó, deixa aí o povo. Não, não vou deixar aí. Não vai deixar aí? Moisés pega o cajado, coloca assim no chão, o cajado de madeira. Meu, vocês têm noção nisso? Meu Deus do céu. Pessoal, deixa meu povo ir. Vou deixar nada, então tá bom. Pega esse daqui, eu coloco. Na hora vira uma sucuri. Na hora, irmão. Aconteceu isso. Leia lá, Êxodo. Na hora. Aí Faraó desesperado. Meu, Rotec, Roi, o que vocês vão fazer? Que são os feiticeiros de Faraó. Não, isso daqui é fácil. Foi lá e começou a enfeitiçar uns negócios. Fez 2 outras cobras. Só que a cobra de Moisés comeu as 2. Aí Moisés estendeu a mão de novo. Virou de novo o negócio para colocar a cifra. Vocês estão entendendo? Milagre! Ninguém acreditava. Deixa o meu povo ir. Não vai ir. Então tá bom, a água do Nilo vai se tornar em sangue. Pega o cajado e toca no Nilo. Quando toca no Nilo, o cajado é como se fosse uma feridinha. Começou a se espalhar sangue. Olha quanta coisa que ele viveu sobrenaturalmente. Mas humanamente falando, ele estava vivendo, sabe o quê? Humanamente, o pior momento de sua vida. Porque não tinha sucesso. Não estava mais nas melhores escolas, mas estava vivendo o sobrenatural de Deus. Quando Jeremias vem para pregar para o povo, e Deus falando para ele, eu tenho poder sobre o barro e as pessoas não estão entendendo isso. Eu que tenho poder sobre o barro, sou eu que determino. Olha o que diz o texto em Isaías 64, versículo de número 8. Isaías 64, verso 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o quê? Eu e você? O barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Suas mãos. Eu sou obra de Deus. Você é obra de Deus. A obra que Deus está trabalhando é na tua vida, meu irmão. Muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe em nosso favor, mas o maior trabalhar de Deus é dentro do meu coração e dentro do teu coração. Você é a obra dele. É Ele que te molda, é Ele que me molda, é Ele que te transforma, é Ele que me transforma como Ele quer. E se o barro não se sujeitar às mãos poderosas de Deus, vai chegar um momento que Deus fará isso. Vai apertar, vai levar ali e vai bater para tirar todas as impurezas.
bate, 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 bate. Deixa eu ver se já está pronto para eu começar a moldar novamente. Mas isso só acontece porque o vaso muitas vezes não quer se dobrar à palavra de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 21. Essa mesma ideia Paulo traz no Novo Testamento para a igreja de Roma. Não tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer do mesmo barro um vaso de propósitos especiais e outro para uso comum? Não tem Deus poder fazer o que quiser com barro? Nesse texto, em outras traduções, fala: não tem Deus poder de fazer vaso de honra e vaso de desonra? Olha que loucura, pessoal. Por isso eu gosto do Evangelho. Eu tenho o poder de fazer vaso para honra e eu tenho o poder de fazer vaso de desonra. Mas como assim? O Senhor quer fazer vaso de desonra? Sim, eu que faço. Ah, mas pera aí. Como o Senhor fazer vaso de desonra? Eu faço vaso de desonra. Aqueles que não obedecem a minha palavra viram vasos de desonra. Aí a gente vai ver ele trabalhando um pouco mais esse conceito em Timóteo. Olha o que Timóteo diz. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 até o versículo 21. Preste atenção. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele. O Senhor conhece aqueles que são seus. Aquele que é de Deus, o Senhor conhece. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é de Deus? Ou você acha que é de Deus? O Senhor conhece, ó. Isso que é interessante. Que quem conhece quem é de Deus ou não é Ele. Não sou eu. Só que a gente quer falar às vezes, não quer quem é de Deus? Você não é de Deus não, viu, Tati? Olha que não é de Deus não. Não é de Deus. Quem conhece é o Senhor, que sabe quem é de Deus ou não. A Bíblia diz que o joio e o trigo nascem aonde? No mesmo campo? É no mesmo campo. Só que a gente gosta de falar quem é joio e quem é trigo, né? Quem é trigo aqui, levanta a mão. Pode levantar a mão quem é trigo. Trigo. Quem é joio? Levanta a mão. Só que a gente quer descobrir quem é joio e trigo, né? Só que o joio e trigo dentro da igreja. O joio e trigo dentro da igreja. Só que a gente quer definir quem é... Esse aqui é trigo. Esse aqui é joio. Afasta o joio. Não. Os dois vão nas palavras do Senhor. Os dois vão nascer juntos, vão crescer, se desenvolverem juntos. Quem vai passar a limpa sou eu, Senhor, no dia do juízo. Não queira dar uma de Senhor da igreja. Determinar quem é joio e quem é trigo. Olha Timóteo, ele falando. O Senhor conhece quem pertence a Ele e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Se eu confesso o nome do Senhor, eu me afasto da iniquidade. Eu me afasto das coisas erradas. Eu me afasto daquilo que não agrada ao Senhor. Por que você faz isso? Porque eu confesso o nome do Senhor. E como que eu confesso o nome do Senhor? Eu falo, eu sou o testemunho de Cristo. Eu sou cristão. Então, se eu sou um cristão e declaro para as outras pessoas que eu sou um cristão, eu tenho que me afastar das iniquidades. Continua o texto, verso 20. Em uma grande casa, ele vem o ensino. Em uma grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, vasos de honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Olha que interessante. Existem vasos especiais e uso comum. No original é vaso para honra e vaso para desonra. Como que eu me torno um vaso de honra e para desonra? Dependendo daquilo que você professa e como você anda com a sua vida. Aí eu vou te usar vaso de honra e vaso para desonra. Tem vaso de ouro, tem vaso de prata, mas tem vaso de barro. Só que todo mundo quer ser vaso hoje do que, irmão? Olha o senso comum. Quem aqui quer ser vaso de barro?
Quem aqui quer ser vaso de ouro? Eu, porque eu tenho a vitória. Vaso de ouro tem destaque. Vaso de prata tem destaque. Maçãs de ouro, provérbios, em salvas de prata. É as palavras ditas no teu tempo certo. Mas o Senhor fala, todos vocês, para mim, são vasos de barro. Eu que moldo, a vontade é minha, porque eu sei o que é melhor para vocês. Isso é interessante demais. Vocês não sabem o que é bom para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não sabe o que é bom para você. Por isso que você serve a Deus, para Ele te dar diretriz do que é bom para você. É Ele que dá diretriz para a gente, porque a gente não sabe, irmãos. A gente não sabe escolher certo. A gente escolhe Barrabás. A gente escolhe Barrabás na hora que ela está apertando. A gente não escolhe Jesus. A gente não sabe. Deus fala, deixa eu moldar a tua vida. Deixa eu ser Senhor da tua vida. E embora eu te dou este livre arbítrio condicional, não pleno, deixa eu ser Senhor da sua vida. Se renda nas mãos do olheiro nessa manhã, meus irmãos. Se renda nas mãos dele para que ele molde a sua vida e você encontre um propósito. Mas quando Deus está nos moldando, muitas vezes, de uma maneira muito silenciosa, Ele trabalha no nosso caráter, na nossa fé, na nossa maneira de agir e de pensar. Uma frase muito bacana de Agostinho, que eu gosto muito, é a seguinte. Olha essa frase de Agostinho. Deus molda cada crente não para agradá-lo, mas para ajustá-lo à perfeita imagem de Cristo. Esse agradá-lo não é agradar ao Senhor, é te agradar. Olha o que Deus fala. Eu não moldo o Renato e o Marcão para agradar ele, e nem o Felipe. Sabe o que Deus está falando? Não estou nem aí para te agradar, Felipe. Não estou nem aí para te agradar, Marcelo, Tati, Manu, Luiz. Não estou nem aí para te agradar. Eu estou te moldando para te ajustar à imagem de Cristo. É forte o que o Agostinho trabalha. Deus não trabalha para te agradar. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus não trabalha para te agradar. Mas é para te ajustar à imagem do Cristo. É isso, irmão. Porque às vezes a gente fala, ai, Deus está trabalhando para me deixar feliz. Ai, Deus está trabalhando para me deixar alegre. Ai, Deus está trabalhando para me agradar. Não, não, não. Deus está trabalhando em mim e em você para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus. É isso que Ele está fazendo. Segundo lugar que a gente aprende, com o texto de Jeremias. Quando o vaso não se rende, ele se quebra. O oleiro está moldando. Só que se o vaso não se render ao molde de Deus, a palavra do Criador que cria, que gera vida, a gente se quebra. Tudo foi formado através de sua palavra. O bara, a criação de Deus do nada. Deus é o único que pode criar do nada. Trazer existência àquilo que não existe. O homem só faz criação daquilo que existe. O homem pega um objeto, um artefato, trabalha este artefato e cria algo tecnológico para o uso comum. Deus é o único que pode criar do nada. Do nada ele pode criar cadeira. Do nada ele cria árvores. Do nada ele cria pássaros. Do nada ele cria montanhas. Do nada ele cria vulcão. Do nada ele cria lava. Do nada. É o único que consegue fazer isso. Mas quando nós que estamos sendo moldados por Deus resistimos, o vaso pode se quebrar. Jeremias 18, que nós lemos, verso 11 e 12. Olha o que diz o texto. Agora, portanto, diga ao povo de Judá, aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se agora, cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Olha o que Deus fala, versículo 11 ainda. Olha o que Deus fala. Eu estou preparando o quê? Algo bom ou ruim para você? Ruim! Mas por quê? Porque vocês não querem se dobrar à minha vontade. Eu estou avisando, vai vir algo de ruim disso que vocês estão fazendo. Toma cuidado, volta para mim, se arrependa.
Se arrependa, porque essa desgraça que eu estou preparando não é para que você se perca, mas para que eu resgate vocês, meus irmãos e irmãs. Muitas vezes algo de ruim pode acontecer na nossa vida, de ruim aparentemente aos nossos olhos, é para Deus nos resgatar e chamar de novo para Ele. Às vezes eu tenho uma crise na minha família, às vezes eu fico desempregado, às vezes acontece alguma coisa que aparentemente é mal para mim, mas é Deus falando, eu te amo, volta para mim. Isso poderia não ter acontecido com vocês, se vocês se arrependessem, mas eu avisei. Não deixe chegar nesse ponto, volte antes, não tente você moldar a sua vida é moldada pela minha palavra. Aí ele continua no versículo de número 12, irmãos. Mas eles vão responder para você, Jeremias. Não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Eles não queriam ouvir a voz de Deus. Deus está me falando isso? O molde sou eu. O plano da minha vida é meu. Eu sei o que é melhor para mim. E detalhe, eu sei o que é melhor para mim. Eu acho que Deus está chancelando tudo que eu estou fazendo. Esse é o erro. Continuaremos com os nossos próprios planos, do jeito que está. Vou seguir a rebeldia do meu coração. Deus chama de coração rebelde. Isso que você está seguindo, você está achando que eu estou chancelando? Não estou, não. Isso é rebeldia do teu coração. Só que você vai quebrar. E o povo não ouve Deus. Mas sabe o que é interessante? Não ouviu o profeta de Deus. Não ouviu a palavra de Deus. Quando nós estamos aqui lendo, escutando a palavra, meus irmãos, Deus usa a vida dos profetas para alertar. Só que o povo falou, não vou. Vou continuar fazendo conforme eu quero. Esquecendo que a gente é barro. Olha o que diz o texto, Hebreus 3, versículo 15. Por isso é que se diz, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião. Se Deus está dando uma diretriz para a minha vida e para a sua, não endureça o coração. Não vou fazer. Não vou fazer. Como no dia da rebelião. No dia da rebelião, eles não me ouviram e achavam que estavam tudo certo. O momento ruim chegou. O dia mau chegou. Mas por que chegou? Porque vocês não quis me ouvir. Aí eu começo a perceber a graça de Deus e o amor. Deus alerta as nossas vidas, meus irmãos. Toma cuidado. Não faça isso. Renato, olha o seu coração. Renato, o som do seu coração. Renato, o som das suas atitudes. Renato, o som dos seus pensamentos. Não, Senhor, eu estou certo. Toma cuidado, porque eu já vejo o desdobramento disso, Renato. Vai causar calamidade para você. Só que o povo faz o quê? Eu sei cuidar da minha vida. Eu sei fazer o que eu devo fazer. E a calamidade veio. Foram levados pelo exército babilônico. Só que sabe o que acontece, meus irmãos? Uma coisa que temeu muito meu coração? Deus é um Deus que dá chances. Mas se eu não aproveitar as oportunidades de Deus, olha o que acontece. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Provérbios 29, versículo de número 1. Diz assim o texto da palavra de Deus. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Se Deus alerta, Renato, olha, Renato, se liga, Renato, presta atenção, e eu ouço essas várias repreensões da palavra de Deus, e não mudo, sem aviso prévio eu serei destruído. Irremediável. Para levantar, irmãos, vou te falar, é só Jesus. É só Jesus. Vai ser destruído. Vai perder.
Então a gente não deve fazer o quê? Endurecer o nosso coração. Guarde isso. O endurecimento do coração é mais perigoso do que qualquer crise externa. O endurecimento do coração é mais perigoso, é mais nocivo do que qualquer crise externa. Ou seja, o meu coração endurecido é pior do que a crise que eu estou tendo familiar. É pior que a crise que eu estou tendo no meu trabalho. É pior que a crise que eu estou tendo nos meus relacionamentos. É pior do que a crise existencial. O endurecimento do meu coração é a pior crise que o homem e uma mulher de Deus pode passar. Porque eu não consigo mais ouvir as palavras do Senhor para a minha vida. Eu que determino. Martin Lloyd-Jones, olha essa frase dele. E eu acredito muito nisso, porque é a base de Romanos. O maior julgamento de Deus sobre o homem não é o castigo, mas é deixá-lo seguir a sua própria vontade. Ele pega a base de Romanos. O maior castigo de Deus não é: eu vou te castigar, viu? Vou te deixar de castigo ali 3 semanas sem videogame. Não. Sabe qual que é o castigo de Deus? Olha isso. Vivi, faz o que você quiser. Esse é o castigo. Dona Márcia, faz o que a senhora quiser. Jodália, faz o que você quiser. Quando Deus fala pro Valtão, Valtão, faz o que você quiser. Esse é o pior castigo. Porque Romanos, Paulo trabalha essa ideia. O homem tem uma capacidade ímpar de se autodestruir como ninguém. Por isso que o Senhor os entregou aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências. Sabe o que Deus faz quando Deus te entrega a você mesmo, Marcão, e o Renato a ele mesmo? Deus tira o freio. Sabe aquela coisa que a gente tinha? É de Deus isso, né? Parece, no sentido, não vou fazer isso não. Não, vou tomar um pouco mais de cuidado e tal. Sabe o que Deus faz? Ele tira o freio. Quando ele tira o freio, eu faço o que eu quiser. A vida é minha! Eu faço o que eu quiser, eu faço o que eu quero vontade. Esse é o pior castigo de Deus. Falou agora, Renato, tirei o freio. Faz o que você quiser, filho. Ai, meu Deus, estava com a vontade disso. Fica à vontade. Mas eu estou vendo aqui na frente o que vai acontecer. Só não diga que quando aconteceu, eu te abandonei. Porque eu te avisei antes. Pessoal, quando o vaso não se rende, ele se quebra. Não é a vontade de Deus que eu e você se quebra. O oleiro, Deus estava mostrando para Jeremias: eu trabalho no invisível, vocês não percebem, mas eu moldo o vaso conforme a minha vontade, Jeremias. E vocês são obras da minha mão. Eu quero usar vocês como vasos de honra. Mas eu te dou o livre-arbítrio também, embora condicionado, para vocês tomarem a decisão que vocês querem. Mas se eu estou moldando, se eu estou alertando, se eu estou mostrando, deixa eu ser Deus na sua vida e siga as instruções da minha palavra. Porque vocês vão às vezes se quebrar. Mas eu não quero que ninguém se perca. Por isso que de repente, meus irmãos, Deus está aqui com a gente moldado. Sabe o que Ele faz? Ele tira e amassa de novo. Sabe o que eu aprendo? Eu não quero ser amassado por Deus naquilo que Deus já colocou nas minhas mãos. Você tem noção disso? Vamos contextualizar? Eu estou vivendo hoje uma fase da minha vida. Deus fala: Renato, se você não se deixar eu moldar, porque eu estou vendo resquícios no seu coração nesse vaso, que eu preciso tirar, mas eu não consigo tirar agora. Eu preciso te amassar. Deixa eu continuar moldando para que esse resquício saia. Não permita você perder tudo que eu já te dei, Renato. Guarde isso. Às vezes Deus tira da nossa mão o que a gente mais conquistou, só para a gente voltar no lugar de molde novamente. Isso não é maldição, pessoal. Isso é amor. Isso é amor de Deus por mim e por você.
para que eu não me perca com aquilo que eu recebi dele, ele é capaz de tirar. Eu quero carro, Deus vai te dar carro. Vou ficar mais simples. Quero casa, Deus vai te dar casa. Quero trabalho, Deus vai te dar trabalho. Quero faculdade, Deus vai te dar faculdade. Se tudo isso que Deus te deu se afastou do seu coração para ele, ele fala assim, aquilo que eu te dei te afastou do real propósito que eu tenho para você, sabe o que eu vou fazer, Renato? Eu tiro o carro, tiro faculdade, tiro o emprego, tiro tudo. O que, Senhor? Aí eu volto para... A gente é uma bênção, né? Ai, Senhor, me ajuda. Ai, Senhor, tá bom. Lógico, esse é o que Deus faz, misericórdia. Vou te abençoar. Só que agora você vai começar um novo processo para não cair naquilo que eu já tinha te alertado. Porque aquilo que eu te dei se torna uma maldição. Aquilo que eu te dei se torna o motivo do afastamento do seu coração para mim. Então eu tiro, não tem problema nenhum tirar, irmão. Porque Deus é especialista em pegar um vaso que, imagina... Sabe por quê? Olha só que interessante, a concepção do olheiro para nós orarmos. Ele pegou essa argila e começou a fazer um vaso. Olha só. Uniforme, girando, trabalhando. Ó, foi pegando forma, ó. Foi pegando forma. Foi pegando forma, ó. Tá crescendo. O que você vai falar? Nossa, tô crescendo. Eu tô ficando um vaso bonito. Tá crescendo. Ó, tá pegando forma. A boca, tá chegando na boca. Aqui eu quero esse detalhe. Aqui começou a dar um resquício. Ele não trata aqui, não tem mais como, porque é contínuo. Sabe o que ele tem que fazer? Vamos lá. Eu faço desse tamanho. Olha que faço bonito, ó. Ó. Sabe o que Deus faz? Vamos fazer de novo. O quê? Mas eu tô tão bem! Vamos fazer de novo. Não ficou da maneira que eu queria. Vamos amassar de novo. Perdeu a glória. Perdeu tudo o que tinha. Deus é ruim não, isso é amor. Porque eu quero que você seja aperfeiçoado. Então eu pego de novo do zero e... Irmão, já aconteceu comigo. Deus já me tirou de lugares que eu estava aparentemente bem. Só para moldar o meu coração. A fim de eu não me perder. Eu sei disso. Tem lugares que Deus me tirou para eu não me perder. A gente não vê como bênção, mas Deus vê como bênção. Então se permita, nessa manhã, ser moldado por Deus. Se permita. Não endureça o coração, não endureça o seu serviço. Fala, Deus, o que eu precisar mudar, que eu mude. Mesmo que essa mudança envolva tirar os meus desejos. Porque mudança, pessoal, é a coisa mais simples que eu vejo falando. Sabe qual que é a mudança? É você não fazer a tua vontade. Simples, olha só, é simples, não é? É só a tua vontade não ser realizada. Nossa, é simples assim, né? É simples. Deixa receber um não de Deus. Não faça isso que você quer que vai te deixar alegre. Ah, irmão. Porque não quero que você tenha essa alegria agora. Imagina, irmãos. Eu abri mão da minha alegria neste momento. Porque a gente não consegue ver o quadro todo. Mas Deus vê. Deus vê o quadro todo. Quando Deus viu Jeremias, quando Deus viu Moisés, ele viu Moisés bebezinho passando por toda aquela dificuldade, eminência de morte, mas Deus já viu Moisés com 80 anos fazendo a vontade do Criador. Aí Deus fala a Moisés, eu vou começar a moldar o barro. Eu vou começar a moldar a sua vida. Você não vai compreender, Moisés, mas eu estou vendo lá na frente você sendo usado poderosamente em minhas mãos. Só que nesse processo vai doer. Nesse processo você vai ter perdas. Nesse processo você vai ter que renunciar a muita coisa que você não vai entender. E aquelas que você não renunciar, eu vou tirar. Mas o meu propósito na tua vida vai acontecer. Estão entendendo isso, irmãos? A gente só vê agora, a gente vê algo momentâneo. Daqui a meses, anos. Deus vê décadas. Renuncie agora. Para que lá na frente você consiga viver melhor o meu propósito. Porque quando a gente está passando um momento de dor aqui, toda a nossa atenção vem para a dor. Vem para cá. E a gente vive esse mundinho da dor. A gente vive essas semanas, a gente vive esses dias e Deus já está vivendo lá na frente. Olha, eu estou moldando você aqui
para lá na frente você nem vai lembrar mais da dor que você passou. Isso é uma realidade. A bênção que Deus vai estar fazendo na minha e na sua vida, ela é tão grande que quando você estiver vivendo ela, você nem vai lembrar do deserto que você passou. Você nem vai lembrar, nossa, é verdade, eu vivi aquilo. Viu, aquilo foi duro, hein, Cadine? Aquilo foi, nem vai lembrar. Só que quando a gente está vivendo um momento de dor, a gente lembra dela, né? Na hora, todos os dias. Mas Deus vê o molde lá na frente. A gente está vendo, às vezes, Deus formando a metade do barro. O que a gente costuma dizer? Estamos pronto. Calma. Deixa eu continuar moldando você. Ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se coloque de pé, vamos orar. Deus é bom para o seu povo. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Muitas vezes queremos que a nossa vontade seja realizada, ou seja, Deus, me molde conforme o Senhor quer que eu... A minha vontade, não. Renato, eu vou te moldar para você fazer a minha vontade. Irmãos, isso é muito importante. Muitas vezes a vontade de Deus é a gente tirar a nossa vontade. Eu vou usar até esse termo. Às vezes, a vontade de Deus é que a gente abra a mão da nossa alegria em momentos de alegria para que a vontade dele seja realizada. Aí a gente muda o foco da alegria. A alegria agora não é mais eu me alegrar, Senhor. A minha alegria é alegrar o seu coração. É isso. Aí, olha só, embaixo dessa perspectiva de alegria, todas as outras áreas da nossa vida se tornam alegres. Mas a gente queria ter esse momento de alegria. Vamos orar.